Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Capítulo 26. Atos, capítulo 26. Nós vamos ler os versículos 1 até o versículo de número 22. Atos, capítulo 26. Se você puder se colocar de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Atos, capítulo 26, até o versículo de número 22, versículos 1 a 22. Atos, capítulo 26. A palavra de Deus diz: Depois, Agripa disse a Paulo: É permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me.
mas alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. E eu quero destacar o versículo 19, que diz: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E o que nós vamos falar nesta noite, o título é Cumprindo com a visão celestial. Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado por este momento. E chegamos num momento muito especial, onde a palavra do Senhor foi lida, e nós desejamos, ó Pai, que ela seja aplicada nas nossas vidas. E que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos aqueles que vão colocar, ó Pai, em ação o que nós estamos ouvindo. Ajuda-nos, ó Deus, e ajuda-me para que eu possa ser um instrumento Teu, abençoado pelo Senhor, usado pelo Senhor, e toda a glória eu rendo ao Senhor. No nome de Jesus, amém. Podem-vos assentar? Cumprindo com a visão celestial. Ao se encontrar com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, Paulo, ele entrou num projeto de vida planejado pelo próprio Deus para ele. Ali, Deus lhe mostrou qual era este projeto. E o projeto era levar o evangelho aos gentios. A partir daí, Paulo caminhou sempre nesta direção. Seguiu por este caminho e rejeitava qualquer coisa que não tivesse a ver com este projeto. Ele foi fiel diante da visão celestial que ele recebeu. Por isso Paulo pôde dizer ao rei Agripa: eu não fui desobediente à visão celestial. E vemos aqui um dos segredos da energia que Paulo tinha para caminhar e de se levantar após as pedradas que ele levava e continuava andando. Ele sabia o que Deus queria para ele e procurava obedecer àquilo que Deus queria. E ele chegou ao ponto de dizer o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É o que diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Então não basta apenas saber que a visão celestial que Deus, não basta apenas saber da visão celestial que Deus tem para nós, mas é preciso obedecê-la. Paulo recebeu a visão celestial e ele obedeceu. E nós temos um relato na palavra de Deus daquele que recebeu a visão celestial, mas não obedeceu, que foi o caso de Sansão. Sansão também recebeu uma visão celestial. Ele cresceu ouvindo dos pais de como um anjo apareceu a eles, dizendo que o menino que deles iria nascer, iria livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, que não deveria beber vinho ou bebida forte, que não deveria tocar em corpo morto e nunca deveria cortar o cabelo. Mas a vida de Sansão foi uma caminhada de desobediência a estas ordens de Deus, a cada uma delas, ele foi desobediente. Sabemos qual foi o fim de Sansão. Ele não pôde dizer que foi obediente à visão celestial, a não ser em seus últimos momentos de vida, porque nos seus últimos momentos de vida, ele reconheceu que ele tinha errado, que ele tinha pecado, e que ele não tinha obedecido à visão celestial. Obedecer à visão celestial, ela traz paz e satisfação ao coração. Temos como exemplo o próprio Senhor Jesus, e lá em João 4, versículo 34, diz assim, Jesus dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então ela realmente traz paz e satisfação ao coração. E há lutas e provações, como aconteceu com Jesus, mas enquanto se está caminhando na visão celestial,
o coração tem paz. Porque eu tenho certeza absoluta de que eu estou, como eu sempre digo, no centro da vontade de Deus. Caminhar na visão celestial é estar no centro da vontade de Deus. E como não ter paz diante disso? Certamente nós vamos experimentar desta paz. Você sabe qual que é a visão celestial que Deus tem lhe dado? Para o apóstolo Paulo, Deus o designou para pregar para os gentios. Ele era um evangelista, ele era um líder espiritual, um administrador nato. Agora, qual visão celestial nós temos tido para com a obra do nosso Deus? O que compete a nós fazermos para que a obra vá adiante e a palavra de Deus alcance vidas que não têm Jesus como Salvador? O que nós temos feito? Todos foram chamados para servir em alguma área. E da mesma forma que o Senhor capacitou a Paulo e aqueles que se colocavam à disposição de Deus, irá nos capacitar também para cumprirmos com a visão celestial. Todos nós somos capazes em alguma área para contribuirmos para com a obra de Deus. Agora eu preciso escolher dar ouvidos e obedecer, ou apenas ouvir e não obedecer. Nesta noite, nós aprenderemos algumas lições através da vida do apóstolo Paulo, para que venhamos a ser obedientes à visão celestial. Em primeiro lugar, não nos esqueçamos de quem éramos. Nós não podemos nos esquecer de quem nós éramos. O versículo 5 diz: sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então as cartas que Saulo de Tarso recebera, da parte do sumo sacerdote, por autoridade do sinédrio, permitiam-lhe a entrar nas sinagogas e levar qualquer um que ali professasse fé em Jesus como Cristo, os quais eram encarcerados. Nenhum crente em Jesus Cristo estava seguro, porque Paulo, ele saía até pelas vilas e aldeias, em áreas distantes de Jerusalém, a caçar suas presas em nome de Deus e da religião dos patriarcas. Paulo fazia desta forma. E os versículos 10 e 11 do texto que nós lemos diz: o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Não se há de duvidar que Saulo sentisse um prazer doentio em tudo isso, o que era apenas outro ponto de vista do delírio que se apossara de sua mente. Então este era o passado do apóstolo Paulo. Ele teve um passado antes de se converter. Nós tivemos um passado antes de nos convertermos. Eu creio que nenhum de nós teve um passado tão horrível assim. Mas não podemos nos esquecer de que nós éramos inimigos de Deus, por vivermos segundo o curso deste mundo, e até mesmo enraizados em tradições familiares. Quantos de nós, quando nos questionaram a respeito de Jesus, quando nos falaram a respeito de salvação, nós chegamos a dizer que, não, eu nasci nesta religião, e eu vou morrer nesta religião. Meus pais, eles são frequentantes desta igreja, eu não posso desviar desta fé. Quantos de nós não fizemos isso? Recebíamos instruções antibíblicas, e não só acreditávamos nelas, como as defendia com unhas e dentes. Nós éramos assim. A nossa ignorância quanto à visão celestial nos barrava de estarmos próximos do Deus verdadeiro e único. A nossa ignorância fazia com que nós praticássemos tais coisas.
Então não podemos nos esquecer de quem nós éramos. Irmãos, para valorizarmos a vida abundante que o Senhor tem nos dado e fazermos de tudo para sermos cumpridores da visão celestial, não podemos nos esquecer de onde viemos, quem éramos e para onde nós estávamos indo. 1 Pedro 2,10 diz: vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Se tivermos este versículo sempre em mente, iremos valorizar e investir nas almas perdidas, pois um dia nós estávamos na mesma posição que elas. Também estávamos perdidos. Não esquecer quem éramos fará com que nos envolvamos cada vez mais na obra de Deus, com muita alegria e dedicação. E essa alegria e dedicação irão contagiar outros irmãos a fazerem o mesmo. Disse o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 9,19, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Então nós fomos salvos para servir. Não há dúvida sobre isso em nossa mente, e não precisa existir dúvida na sua mente em relação a ser um servo, porque nós fomos salvos para servir. Se Deus quisesse nos salvar para que fôssemos felizes, Ele teria nos levado imediatamente para o céu, não é verdade? Se Deus quisesse nos salvar para sermos felizes, imediatamente Ele teria nos levado para o céu, porque lá sim existe a verdadeira felicidade. Ele nos salvou para servi-lo, para dar testemunho dele e para ganhar almas para Jesus Cristo. Isto nós não podemos fazer no céu, só aqui na terra. Nós não vamos falar de Jesus no céu, nós só podemos falar aqui na terra. Lá no céu não precisa de conversão, aqui na terra precisa de conversão. E nós somos aqueles que irão testificar para o mundo que eles precisam de salvação, que eles precisam de Jesus Cristo. Eles não precisam de religião, eles não precisam de tradição, eles precisam de Jesus. E se eu tenho em mente quem eu era, para onde eu estava indo, então eu vou me desempenhar, e eu vou colocar a minha vida na direção de Deus, e eu vou cumprir com a visão celestial que Deus tem para mim, que é evangelizar. O apóstolo Paulo, ele foi um evangelista. Todos nós temos a incumbência de sermos evangelistas também, porque um dia alguém investiu na nossa vida, e nós precisamos investir na vida de outros. Seja um evangelista nesse ano de 2014. Quantas almas você vai poder agradecer a Deus que você foi usado para que elas pudessem receber Jesus como Salvador? Por isso é importante conhecermos os planos e os propósitos de Deus para nosso serviço. Lembrarmos-nos de quem éramos faz com que consigamos controlar o nosso orgulho, nos colocando numa posição de servo, cumprindo então com a visão celestial. Nós somos apenas servos. Apenas servos. Se nós contemplamos o que éramos, chegaremos à conclusão de que somos apenas servos. Apenas servos. Em segundo lugar, para sermos obedientes à visão celestial, precisamos entender que hoje somos conhecedores e cumpridores da verdade. Hoje somos conhecedores e cumpridores da verdade. O versículo 16 diz: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Pode-se observar neste versículo que foi o próprio Senhor Jesus quem deu a Paulo a sua comissão apostólica, prometendo-lhe ainda outras visões e revelações diretas.
Então, diante da grande responsabilidade dirigida a ele, ele não teve dúvidas de suas obrigações, que precisavam ser cumpridas. Então, Paulo conheceu a verdade e cumpriu com a verdade. Ele se fez um imitador de Cristo, como relata lá em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Este era o testemunho de Paulo. Esta era a mensagem que ele podia anunciar, que ele podia proclamar para as pessoas. Ele tinha autoridade no que ele falava. Porque as pessoas não estavam apenas ouvindo o que ele estava falando, mas as pessoas estavam observando o que ele estava fazendo. As pessoas estavam percebendo o testemunho dele. E ele podia dizer com toda a convicção: sede meus imitadores. Irmãos, quantos de nós aqui podemos falar para as pessoas: por favor, seja meu imitador? Será que nós podemos chegar nas pessoas e falar para elas: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Buscar ser um imitador de Cristo deve ser o objetivo de cada cristão. E para que isso ocorra, precisamos nos aprofundar cada vez mais neste livro, nos ensinos da palavra de Deus. Se eu desejo ser um imitador de Cristo, eu preciso me aprofundar neste livro, porque senão não tem como. Vivemos num país cuja liberdade religiosa é muito grande, e todas as pessoas possuem livre acesso à Bíblia Sagrada. Todas as pessoas possuem livre acesso a este livro. Em muitos lares, essa Bíblia se encontra sobre uma estante ou uma escrivaninha, como que testemunhando que ali moram pessoas que as conhecem. Entretanto, as atitudes vivenciadas no dia a dia pelos ocupantes deste lar mostram muitas vezes com seus atos, palavras e atitudes o contrário do que ela ensina. De fato, isso mostra que apenas conhecem, mas não colocam em prática o que afirmam conhecer. Está faltando prática. Na medida em que a praticamos, ela inicia o processo de restauração de dentro para fora, do nosso interior para o nosso exterior, porque se não mudar lá dentro, não adianta. Essa casca, ela vai ser desvendada. Em algum momento nós vamos mostrar quem nós somos, se nós não estamos sendo transformados de dentro para fora. Apenas possuir conhecimento nos torna pessoas que exigem mudança exterior, principalmente no próximo. Nós não conseguimos olhar para nós e perceber que nós precisamos de mudança. Mas quando nós estamos desejando uma mudança exterior, nós vamos pensar no nosso próximo. Ele precisa mudar, ela precisa mudar e não eu. A mudança precisa vir de dentro para fora. E só a palavra de Deus tem a capacidade de fazer isso. Porque ela penetra do mais profundo do nosso ser. E ela transforma. No entanto, a prática promove mudança, principalmente em si próprio, que servirá de exemplo para outras pessoas. Está faltando prática da palavra em muitas vidas, e o conselho bíblico está lá em Tiago capítulo 1, versículo 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. E sabe qual que é a expressão aqui? Enganando-vos a vós mesmos. Se nós estamos sendo apenas ouvintes, estamos enganando a nós mesmos. Nós não estamos enganando o nosso próximo, estou enganando a mim mesmo, se eu sou apenas ouvinte e não praticante, e não cumpridor da palavra de Deus. Então a prática do que conhecemos nos levará a cumprir com a visão celestial que Deus tem para cada um de nós em sua perfeita obra. Hoje,
somos conhecedores da verdade, e Deus deseja que sejamos cumpridores, para que a palavra seja anunciada com mais exatidão e afinco. Para cumprirmos com a visão celestial, não nos esqueçamos de quem éramos. Hoje, somos conhecedores e cumpridores da verdade. Em último lugar, a visão celestial é o nosso principal alvo. O versículo 19 diz: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente à visão celestial. Paulo sempre se mostrou obediente para com a visão que recebeu da parte de Deus, que era levar o evangelho aos gentios. Jamais voltou as costas para a missão que lhe foi imposta. Nenhuma dificuldade lhe pareceu severa demais. Nenhuma dificuldade lhe pareceu severa demais. Nenhuma vergonha foi demasiadamente humilhante para que ele não a pudesse aceitar. E assim, ele pôde ir avançando, atravessando os opositores, ultrapassando provas e tribulações pessoais. Ele foi um exemplo para que nós pudéssemos seguir. Nenhuma perfeição ele pôde apresentar ao rei Agripa. Nenhuma perfeição ele pôde apresentar ao rei Agripa, mas tão somente a sua obediência. Ele foi obediente naquilo que Deus colocou sobre a vida dele, para que ele pudesse realizar. Ele foi obediente. Isso é o máximo que se pode esperar ou pedir de um homem, para que seja fiel à visão que recebeu. A cada crente em Cristo Jesus é dada uma qualidade peculiar, com a qual servirá ao Senhor Deus de forma toda especial. Por isso, cada um é um membro em especial. E lá em Romanos capítulo 12, versículo 5 diz: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós temos em nossa igreja inúmeros talentos conhecidos, e posso dizer com toda certeza que cada um aqui, além dos talentos conhecidos, cada um aqui tem uma habilidade especial para oferecer para Deus. Tenho certeza disso, que Deus te capacitou em algum momento para fazer algo pela obra de Deus. Eu tenho certeza absoluta disso, porque nós fazemos parte do corpo, nós somos um membro dentro do corpo, e não existe no nosso corpo um membro que não tenha uma função. Ah, pastor, para que serve a unha? Fica sem unha para você ver como que é. Você vai ver a fragilidade desta área aqui, ó, que precisa da unha para poder proteger essa área. Será que você é a unha no corpo? Que seja, você é útil. Somos úteis na obra de Deus. Mas para que possa ser real, é necessário colocar esta visão celestial como o principal alvo. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu vou fazer. O que o Senhor deseja de mim? Estou à disposição. Eis-me aqui. Quantos iniciaram o ano com a intenção de servir mais ao Senhor? Responda para você. Iniciei o ano com a intenção de servir mais ao meu Deus. Quantos estão buscando aprimorar as suas habilidades para fazer melhor para o Senhor? Não temos habilidades? Vamos aprimorá-las. Vamos aprimorá-las para que possamos fazer mais para o nosso Deus, fazer melhor para o nosso Deus. Quantos estão remanejando os seus horários para ter mais tempo para o Senhor? E às vezes nós remanejamos o nosso horário e nós dizemos, né? Nossa, mas o dia é muito curto. Quanto tempo você tem para Deus? Se nós não estamos tendo tempo para Deus, pode ter certeza que o seu dia vai ser curto mesmo. Não vai dar tempo para nada. Nada, absolutamente nada. Certo? Um homem disse: eu tenho muita coisa para fazer nesse dia. Vou orar.
real isso. Eu estou cheio de coisa para fazer nesse dia. Vou orar. Aí você pensa assim, mas que pessoa irresponsável? Não, que pessoa responsável. Porque ela está buscando Deus em primeiro lugar. Ela está remanejando o seu horário para que tudo venha dar certo naquele dia. Quantos de nós temos remanejado o nosso horário para ter mais tempo para o nosso Deus? Quantos estão administrando os seus bens com a intenção de contribuir mais para com a obra do Senhor? Quantos estão colocando no papel, na calculadora, aquilo que Deus tem confiado a você? E você tem pensado assim, olha, isto é para Deus. Na viagem que nós fizemos, nós tivemos um momento devocional, e era para dizermos qual o alvo que nós tínhamos para 2014. E o irmão que pagou todas as nossas despesas de viagem e de hospedagem, ele disse que ele queria investir mais em missões. Este é o alvo para 2014. Ele quer investir mais em missões. Deus tem dado a ele o talento de poder adquirir coisas, bens materiais. Deus tem dado. Deus tem dado. Um empresário nato. Sabe o que ele tem feito? Ele tem pensado primeiro na obra de Deus. E Deus tem acrescentado para que ele possa contribuir mais. E o alvo dele é fazer mais por missões. Irmãos, se temos uma visão celestial, não mediremos esforços para retribuirmos o que Cristo fez por nós. E essa retribuição será através do envolvimento na obra do Senhor. Você pensar que investir tempo na obra do Senhor é perda de tempo, olha, a visão, ela está errada. Ela não é celestial, mas ela é mundana. Ela não é espiritual, mas ela é diabólica. Então invista tempo na obra de Deus. Envolva-se com a obra de Deus, você vai ser abençoado. Aquele que tem visão celestial, sabe que nós não somos deste mundo, e que só levaremos daqui almas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Então, quanto mais desejarmos por uma visão celestial, mais envolvidos estaremos na obra de Deus. O que você tem desejado? O que nós temos desejado para este ano? Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, que dizia assim: mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Esta visão celestial precisa ser o nosso principal alvo. E eu concluo dizendo que nós não podemos perder a oportunidade de servir ao Senhor. Não podemos perder a oportunidade de servir ao Senhor. Somos privilegiados e responsabilizados para dar continuidade ao que o Senhor Jesus começou e terminou, porque Ele veio e Ele concluiu a sua obra. Só que Ele passou para os discípulos proclamar o que Ele veio fazer aqui nessa terra. Chegou até nós. Será que vai parar aqui? Não, não pode parar aqui. Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Sabe o que isso quer dizer? Esteja sempre preparado. Esteja sempre disposto
para fazer aquilo que te vier à mão para fazer. Não nos esqueçamos de quem éramos. Hoje, somos conhecedores deste livro e precisamos ser cumpridores desta verdade. A visão celestial precisa ser o nosso principal alvo. Precisa ser. Quanto mais nos envolvermos na obra de Deus, mais Deus fará por nós e através de nós. Como eu disse, eu tenho certeza absoluta, porque senão a palavra de Deus estaria mentindo, mas eu tenho certeza absoluta que você tem algo para oferecer para Deus. Eu tenho certeza absoluta disso. Que você tem algo para oferecer para Deus. Não deixe esse momento passar. Não perca a oportunidade. Seja responsável diante da obra de Deus. E Deus vai te honrar. E Deus vai te abençoar. Porque a palavra de Deus diz que o trabalho não é vão no Senhor. O trabalho não é vão no Senhor. E nós somos abençoados. E nós vamos ser recompensados por tudo aquilo que nós temos feito para o Senhor. Não é para nós, não. Para o Senhor. Que Deus nos ajude. E que sejamos obedientes à visão celestial. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar.